lá, você vai ver no Parlamento Brasil. O evento Inventário do Massacre do Carandiru debate a chacina que aconteceu há 30 anos em São Paulo. Lei de Santa Catarina beneficia famílias com gestação múltipla. Justiça do Amazonas vai ter tradutores de línguas indígenas. Camaçari tem encontro para oferecer vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência. Reportagem da TV Câmara fala de leis que existem para facilitar a prevenção e o tratamento do câncer de mama. Programa Ecosenado mostra os desafios ambientais que os novos eleitos terão pela frente. E no Dia do Nordestino, Brasília homenageia esse povo que veio de tão longe e tanto ajudou na construção da cidade. Essas e outras histórias são o dia a dia do trabalho parlamentar. E esse trabalho tem o poder de impactar a vida dos brasileiros, a nossa vida. E o programa Parlamento Brasil, sempre em parceria com as TVs legislativas, conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. A chacina do Carandiru aconteceu há 30 anos. A rebelião dos presidiários na extinta Casa de Detenção de São Paulo resultou no assassinato de 111 presos, mortos pela Polícia Militar do Estado. A Câmara Municipal de São Paulo foi sede da abertura do evento Inventário do Massacre de Carandiru, que promoveu debates e reflexões sobre o caso. Para os organizadores, o massacre é símbolo da impunidade e do racismo estrutural que existem no nosso país. O Inventário do Massacre do Carandiru é realizado por 7 comissões da OAB São Paulo, em parceria com mais de 25 organizações de direitos humanos e coletivos. Acontecem debates, intervenções artísticas e filmes sobre o tema em vários locais da cidade. A vereadora Silvia, da bancada feminista, foi responsável pela abertura do evento no Legislativo paulistano. É muito importante que essa história não seja esquecida, que ela não seja apagada. Apesar de ser uma história muito triste, ela tem que ser relembrada exatamente para que ela não mais se repita. Os responsáveis por esse massacre até hoje não foram punidos. Não existe punição, não existe exatamente essa sinalização para a sociedade de que isso não pode ser permitido. No dia 2 de outubro, o massacre do Carandiru completou 30 anos. Os 74 policiais militares condenados em júri popular pelo assassinato de 111 presos após uma rebelião no pavilhão 9 da Casa de Detenção de São Paulo em 92, pegaram penas que chegam a 624 anos. Porém, nenhum foi preso de fato e tem aguardado a conclusão do processo em liberdade. Quem sobreviveu ao massacre relata um número maior de mortes e desmonta a versão de que os policiais agiram em legítima defesa. Não foram 111 mortos ali, foram mais de 111. Nós contamos 148 presos. Tem quem fala mais, mas uma coisa eu tenho certeza, 111 não foi. Quando os caras falam que nós estávamos armados, isso daí é toda a conversa fiada também. Nós não estávamos armados, não. As armas que tinham o preso eram facas que eram confeccionadas dentro da casa de detenção. Só que quando eles entraram com armas, metralhadora, todo mundo jogou a faca fora. Como que você vai ficar com faca? Os caras entram de metralhadora, de fuzil. Os participantes analisam o massacre do Carandiru como consequência de um racismo estrutural presente nas instituições de Estado. A maioria dos jovens que morreram eram negros de 18 a 30 anos, sem nenhuma condenação. Na época, a casa de detenção, hoje se fala muito de encarceramento em massa, né? Naquela época, em 1992, nós tínhamos em todo o Brasil mais de 90 mil presos. Isso já era um escândalo para a época. O caso do Carandiru concentra em si o profundo descaso com que as autoridades judiciais no Brasil tratam a violência arbitrária do aparelho repressivo do Estado de São Paulo, especificamente, contra negros e pobres. É a expressão da continuidade autoritária sobre a democracia, na qual a sanha punitiva segue minuciosamente seletiva. A impunidade também foi debatida como um claro sinal de permissão das instituições policiais e jurídicas.
enquanto ninguém é responsabilizado de fato pelo Carandiru, é reforçada a percepção generalizada de que policiais podem fazer o que querem no Brasil, mesmo cometer as maiores atrocidades e permanecerem impunes. 30 anos aguardando esse ponto final, e um ponto final com tão graves limites, considerando que somente os policiais que foram nomeados como réus fazem parte do processo criminal. Não tivemos responsabilização de autoridades civis, não tivemos responsabilização de autoridades militares, tampouco qualquer forma de responsabilização institucional ou política da Polícia Militar. É necessário prestar atenção, é necessário relembrar as convenções internacionais, os pactos internacionais que o Brasil subscreveu, e atenção a eles, e atenção à jurisprudência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e mais do que atenção, pede-se aos juízes que apliquem aquilo. Então, essa reeducação dos juízes fará um bem tremendo para o sistema penitenciário. Lei aprovada em Santa Catarina beneficia famílias que têm ou tiveram gestação múltipla. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Em 2010, foi criado em Santa Catarina o programa Gestação Múltipla. Ele garante auxílio financeiro do Estado para mães que dão à luz a 3 ou mais crianças na mesma gravidez. Nesse mesmo ano, nasceram em Braço do Norte, no sul catarinense, a Evelyn, a Vitória, a Isadora, a Samanta e a Poliana. A mãe das meninas explica como o benefício de R$ 502,60 por filho foi fundamental. É com este que eu coloco a comida na mesa e consigo criar e dar conforto para as minhas 5 filhas. Quem tem múltiplos sabe que os gastos são bem maiores e com 5 de uma só vez, sendo mãe solo, as dificuldades também são bem maiores. Saber que eu vou estar amparada por esta lei me deixa com certeza mais segura. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, que está em vigor desde janeiro de 2022, mudou as regras do programa. A alteração principal foi da idade limite para receber o auxílio. O pagamento era encerrado quando as crianças completavam 12 anos. Agora o benefício continua até os 18. Essa mudança permite que as 5 meninas de Braço do Norte continuem a receber o benefício. Para isso, os pais devem morar no estado há pelo menos 2 anos. Além disso, devem estar inscritos no Cadastro Único, CAD Único do Governo Federal. É necessário ainda comprovar renda de até 75% do salário mínimo por membro da família. Tribunal de Justiça e o FAM vão criar um banco de dados de intérpretes de línguas indígenas e de antropólogos para o trabalho do judiciário aos povos tradicionais. O acordo firmado entre as duas instituições vai permitir a reunião de profissionais especializados em línguas faladas por várias etnias indígenas para a realização do trabalho da justiça. Peritos antropológicos e intérpretes serão cadastrados em um banco de dados que ficarão à disposição do judiciário amazonense para processos que envolvem os povos tradicionais. Esse levantamento com o Tribunal de Justiça e a UFAM vai permitir também a realização de um levantamento para catalogar as comunidades, as etnias e os idiomas falados aqui no estado. A partir dessas informações, o Judiciário vai poder ter uma visão geral sobre onde estão concentradas as populações indígenas para direcionar os trabalhos a esses povos. Camaçari, de braços abertos à inclusão. O evento, promovido na cidade baiana pelo Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador, ofereceu serviços e vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência. Os convidados foram recepcionados com música ao vivo logo no início do evento. Vagas de emprego voltadas exclusivamente ao público PCD foram disponibilizadas pelo CIAD. Uma delas para a Luzia, que faz parte do processo de seleção. Estou participando de um processo seletivo para atendente de pedágio. Muito importante esse evento para que a gente possa ser mais incluído, né? Nas vagas de emprego é muito difícil o PCD hoje conseguir uma vaga, ter um bom trabalho. Para celebrar a data, que faz referência à luta diária da pessoa com deficiência, foram oferecidos serviços gratuitos de manicure, design de sobrancelhas, maquiagem, de barbearia, além da oportunidade de aferição de pressão,
auriculoterapia, massoterapia e orientação nutricional. Organizado, muito bem planejado, muito bonito, lindo, né? Música ao vivo, tá bem organizado, perfeito. Espero mais oportunidades, mais acessibilidades nas empresas, porque eu já tenho 10 anos de empregado, já procurei emprego algumas vezes, só que a gente não acha por a gente ser cadeirante e geralmente as empresas não são acessíveis para a gente. Nosso intuito é de trazer mais perto as empresas para o público PCD. Então, nosso intuito é deles verem o público PCD e sensibilizar. Temos hoje aí várias empresas e está com disponibilidade. Já estava aberta antes a vaga, a entrevista está acontecendo hoje, três entrevistas com 3 empresas diferentes, e teve empresa hoje que chegou hoje só para prestigiar e resolveu também abrir oportunidade ao público. A apresentação de capoeira, composta por pessoas com algum tipo de deficiência, e entrega de brindes também fizeram parte da programação. Autoridades do município compareceram ao evento. Representando o Legislativo Municipal, o vereador Givan Souza ressaltou a importância de iniciativas na inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. O Legislativo tem participado efetivamente nos últimos 8 anos da promoção do direito da pessoa com deficiência. Quando a gente fala em acessibilidade, não é só barreira física, acessibilidade é acesso e direito à aquisição de órtese, prótese, olho biônico, aparelho auditivo, cadeira de roda, moleta. Então, é criar condição para que as pessoas tenham acesso a tudo isso e acesso ao mercado de trabalho também, sem dúvida alguma. O Outubro é Rosa e o momento é de falar sobre o câncer de mama. A reportagem que você vai ver agora, da TV Câmara, mostra leis que existem para facilitar a prevenção e o tratamento da doença. Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer no Brasil, o câncer de mama está entre os de maior incidência em mulheres de todas as regiões do país. Para 2022, são estimados mais de 66 mil novos casos da doença. Como parte da campanha Outubro Rosa, a Secretaria da Mulher, Bancada Feminina e Procuradoria da Mulher da Câmara, em conjunto com o Senado Federal, realizaram um seminário sobre os desafios e possibilidades para o enfrentamento do câncer de mama no Brasil. Temos 2 leis que foram importantíssimas, né? A lei que garante em 30 dias o acesso aos exames, aos diagnósticos, é fazer essa lei ser cumprida, sair do papel. A lei dos 60 dias, né? Já é lei, né? Tem que ser cumprido no máximo 60 dias, não é para ter uma consulta, nos 60 dias para iniciar o tratamento, a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia. Nem todos os fatores de risco são controláveis, mas existem alguns que são, e nesse sentido é importante que a mulher tome consciência desses fatores de risco, que conheçam a lei dos 30 dias, a lei dos 60 dias e que busquem o sistema de saúde conhecedoras de seus direitos. O representante do Ministério da Saúde alertou para a regularidade dos exames de mamografia de rotina, que devem ser feitos de 2 em 2 anos. A periodicidade recomendada é bienal, isto é, uma vez a cada 2 anos, de 50 a 69 anos. Por que não fazer anual? Porque foi pesquisado isso, não tem ainda uma evidência conclusiva de que melhora, traz mais benefícios fazendo anualmente. Os participantes também debateram a atenção ao câncer de mama no Sistema Único de Saúde, a demora no diagnóstico da doença, agravada no ano passado pela pandemia de Covid-19, e a lei do Programa de Navegação de Pacientes, plano que tem o objetivo de prestar orientação e tornar mais ágeis o diagnóstico e o tratamento do câncer de mama das pacientes na rede pública de saúde. Nós ansiamos muito pelo plano de ação desenvolvido e pelos próximos passos desse plano, almejando sempre que cada pessoa com câncer de mama possa então ter um navegador, entre aspas, para chamar de seu. Nós temos carência de recursos humanos qualificados, nós temos carência de médicos qualificados, então nós precisamos sim dessa ferramenta. E nós nos colocamos à disposição para divulgação, junto com a Avon, com o Ministério da Saúde, com os estados, porque é mais uma ferramenta para diminuir o diagnóstico tardio. Quais os desafios ambientais que os novos eleitos devem enfrentar em seus mandatos?
O assunto é tema de reportagem do programa Ecosenado de outubro. A proteção aos povos indígenas e aos seus territórios é uma dessas questões. Nenhum centímetro de terra indígena foi demarcado nos últimos 4 anos. Ao mesmo tempo, o Congresso analisa uma proposta que permite a exploração mineral em terras indígenas. E os casos de invasão de garimpeiros em terras indígenas já demarcadas se multiplicaram nos últimos anos, colocando em risco uma das últimas fronteiras no esforço de preservação da Amazônia. Hoje, as terras indígenas estão invadidas por atividades ilegais, por um garimpo altamente predatório. Não é um garimpo que atende à necessidade de trabalhadores que estão sem emprego. É um garimpo onde, na última operação que a Polícia Federal fez em Roraima, ela encontrou mais de 80 aeronaves. Então, nós estamos falando de grandes investimentos em atividades predatórias. Não é possível que essa seja a opção política do país para territórios que podem nos oferecer muito mais na perspectiva de sustentabilidade que o Brasil, pelo menos no discurso, diz que pretende assumir, né? Eu acho muito curioso porque as pessoas ficam cheias de dedos dizendo os estrangeiros estão de olho na Amazônia. Quem está ferrando a Amazônia não são os estrangeiros, são os brasileiros, que movimentam milhões de garimpeiros miseráveis que vão morrer atolados na malária, lá no meio da floresta amazônica, enquanto alguns escritórios em São Paulo, no Rio de Janeiro e aí em Brasília também, compram máquinas de até 10 milhões, que são os tatuzão, umas máquinas que eram usadas só para trabalhar na infraestrutura de construção de metrô, agora elas são usadas para fazer buraco na floresta, caçando ouro, feito uma peste. Existem algumas pesquisas recentes arqueológicas que têm demonstrado que essa floresta amazônica, que hoje é reconhecida internacionalmente e cientificamente, né, como uma região de extrema importância para a regulação climática, não só do continente sul-americano, mas do mundo como um todo, foi construída por essas populações. E nós, a nossa sociedade não indígena, né, ela se especializou em formas de ocupação do território que são de destruição da floresta. Nós destruímos a natureza pensando que esse era o nosso passaporte para o futuro, e vem agora a história e nos pede como passaporte para o futuro essa natureza. A reportagem completa com os desafios ambientais para os próximos eleitos você vê na edição de outubro do programa Ecosenado. De outubro é o Dia do Nordestino. A TV Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal fez uma bela homenagem a esse povo que foi fundamental na construção de tudo isso aqui, na construção de Brasília. Quando você pensa em Brasília, o que vem em sua mente? Uns imaginam Juscelino Kubitschek, o presidente que ousou construir a capital no Cerrado. Outros lembram dos famosos e belos ipês. Enquanto alguns pensam nas tesourinhas e nos endereços que têm nomes bem diferentes de outros lugares do Brasil. Há quem associa ainda Brasília ao Nordeste. Embora o DF seja cravado no centro do país, os nordestinos tiveram participação mais do que fundamental na construção e no desenvolvimento do DF. Para a capital funcionar, tiveram que vir pessoas de fora. E os nordestinos foram os principais, foram o cargo-chefe, né? Foram as pessoas que construíram a capital da República. Então, para construir uma cidade na base do concreto, o concreto precisa de
base, colunas e alicerce. O alicerce social, político, cultural e amoroso de Brasília foi o povo nordestino que veio para cá com todo o seu amor, sua dedicação para construir e erguer as colunas da capital do país. Por isso, 8 de outubro é uma data especial para Brasília, já que é considerada o Dia do Nordestino. Brasília tem mais de 3 milhões de habitantes. Cerca de 500 mil moram em Ceilândia. Desses, 70% têm origem nordestina. Por isso, uma lei distrital considera Ceilândia como capital da cultura nordestina no Distrito Federal. Um dos principais pontos de encontros de pessoas do Nordeste aqui em Brasília é na Feira Central de Ceilândia. São quase 463 estandes. Um dos mais famosos é esse aqui, Galega e Buga. A Galega chegou do Rio Grande do Norte, aqui em Brasília, há quase 50 anos e está nesse mesmo ponto a trabalho há quase 3 décadas. E a culinária é tão boa que não existe só uma especialidade. O tempero aqui é variado. Que gostam muito mesmo é rabada, buchada, carne de bode. Agora, mineiro, goiano, gosta muito da carne de sol. Tem até uma pimentinha de uma rivalidade saudável. Mineiro, goiano, eles até comem muito o meu mocotó porque é feito por nordestino, eles gostam. Mas eu acho que eles não sabem fazer, não. O goiano eu acho que não sabe fazer nenhuma rabada. Aí eles gostam muito, quando vem, come e gosta. Esta camelô que o diga, é cliente assídua no comércio da Galega. Lia, o que você pediu hoje para almoçar aqui? Eu pedi uma rabada hoje, estava a fim de comer uma rabada. Você sempre vem aqui na Galega? Direto. A semana toda a gente vem aqui almoçar. E vale a pena, tá gostoso? Muito gostoso. Esse é o seu prato preferido ou tem outros? Não, eu gosto da feijoada dela, também é boa. Mandacaru, quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. E não dá para pensar em Nordeste sem falar em música. Este sanfoneiro, nascido na Paraíba e hoje morador de Ceilândia, chegou ao DF em 1979, com 25 anos. Na mala, ele trouxe roupas e no coração, sonhos, muitos sonhos. Em busca de qualidade de vida, né? Então, então eu tive essa vontade de sair, né? Ainda mesmo com meu pai falando, meu filho não vá não, que é aquela história do pai e a mãe, meu filho não vá não, e tal. Eu vou, pai, e tal. E segui viagem. E cheguei aqui na Ceilândia e fiquei até hoje, né? É uma cidade que acolhe muito bem os nordestinos, né? Que vêm de lá. E acolhe todas as pessoas, mais especificamente os nordestinos, né? Porque os caras chegaram aqui para trabalhar no começo de Brasília, etc., foram ficando. E eu fui um deles que fui ficando também e estou até hoje. No início, ele trabalhou como pedreiro, mas logo os colegas de trabalho perceberam o sangue artístico dele. Resultado, show improvisado nos momentos de descanso em plena obra. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu bezinho numa sala de reboco. No horário do almoço, que é só de 1 hora, ali virou um forró. Virou um showzaço, né? Porque a rapaziada, os trabalhadores, quer dizer, não via aquilo lá, dentro da obra mesmo, né? Especificamente. E então vinha os encarregados, os mestres de obra, os engenheiros, né? Então eles vinham assistir, porque ali sentia saudade da rapaziada nordestina, né? Porque ali dentro daquela obra a maior parte de gente dos interiores do Nordeste, Minas Gerais, etc. e tal, mais especificamente muitos do Nordeste, né? Então quando acabou que vinha uma sanfoninha, rapaz, os cabos não dormiam não, porque tinha o horário do cochilo, não dava para cochilar. E haja fumo, haja fumo, haja fumo, esse foi o forró número 1. Interessante que a capital do Brasil tenha sido construída com a ajuda do sonho do nordestino por uma vida melhor, né? Muito legal isso. Olha, o Parlamento Brasil fica por aqui. Se você quiser rever qualquer um dos nossos programas, já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil. Tem o canal da TV Senado no YouTube e tem o velho e-mail. Manda uma mensagem. Semana que vem a gente volta. Tchau!